O Revista Brasil TVT conversa agora com Camila de Caso, mestranda em Economia na Unicamp e assessora da bancada do PSOL na Câmara. Olá, professora Camila de Caso, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Prazer é todo nosso, viu, Camila? E eu já quero começar contigo sobre essa minha introdução, né? Como é que pode explicar num momento tão tenso, tão crítico da pandemia que a gente vive no país? Aí, neste momento, a gente descobre que, por um lado, a gente tem a fome de volta no país, 100 milhões de pessoas vivendo nessa questão da insegurança alimentar. Por outro lado, nós temos 11 brasileiros aí tidos como os bilionários nesta pandemia. Queria que você avaliasse para a gente essa questão, esse paradoxo. Então, na verdade, não é tanto um paradoxo, né? Porque, inclusive, a gente coloca bastante isso, né? O ajuste fiscal, quando a gente fala bastante, né? O ajuste fiscal não está dando certo. A gente que está aqui nessa entrevista, que está aqui nessa conversa. Mas, assim, não está dando certo para quem? Porque o ajuste fiscal ele é uma resposta conservadora para aliviar o conflito distributivo entre capital e trabalho. Então, isso que está acontecendo é uma resposta, é o que foi procurado, né, com o ajuste fiscal, com as reformas que passaram na trabalhista, as mudanças no BNDES, a reforma da Previdência, obviamente, tudo isso, né, eu costumo dizer, para tentar explicar um pouco melhor, que o ajuste fiscal ele é disciplinador da classe. A partir do momento que você corta os programas sociais, a partir do momento que você retira o povo do orçamento, você faz com que o desemprego esteja maior, com que as pessoas estejam precarizadas e que elas se coloquem em condições de mais vulnerabilidade para buscar alguma renda. Né? Então, isso também dá uma polarização da renda, e a gente vê esse efeito agora de 11 novos bilionários no Brasil no meio da fome. Camila, e qual, na sua visão, é a responsabilidade social dos bilionários que somam esses lucros exorbitantes nesse momento de mortes e desempregos? E aí, aproveitando, claro, o gancho dessa pergunta, queria também saber a sua visão sobre a taxação de grandes fortunas, que já foi objeto, inclusive, da pesquisa da economista Laura Carvalho e outros economistas. Ótimo. Olha, a gente tem uma proposta, né, inclusive do campo da oposição, globalmente, que é da reforma tributária solidária. Porque, inclusive, isso nem é uma coisa, assim, de um governo de esquerda, exatamente, né? Os países que é o centro do capitalismo, como é os Estados Unidos, como é a Alemanha, como é os países, né, centrais, eles têm uma carga tributária que ela é muito maior na renda, na riqueza, e ela reduz no consumo. Então, quando a gente fala sobre taxar, né, colocar o IGF, taxar a herança, todas essas coisas, é importante que a gente explique que não é para a pessoa que conseguiu comprar um carro novo, parcelado, com esses 11 bilionários que a gente está falando, né? Que a reforma tributária, inclusive, ela não é nem tanto para implementação das políticas sociais, mas é uma questão de igualdade social, né? É uma questão de transferência de renda indireta e principalmente de justiça social. Camila, nesta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, jantou aqui em São Paulo com um grupo seleto de empresários, né? E depois desse jantar, em nenhum momento se ouviu falar ou questionar e planejar algo para esses 100 milhões de brasileiros, essa questão da fome, né? Da insegurança alimentar. Camila, mediante essa pandemia, esta situação que a gente vive hoje poderia ser diferente se a gente tivesse um gestor público comprometido com essa população, com essa classe mais pobre da população, que depende de auxílio especificamente e que não temos nenhuma preocupação no atual momento, não vemos isso nem em discurso, nem em prática do atual governo. Qual a sua avaliação? Com certeza. Eles têm que ser responsabilizados e culpabilizados pelo que eles estão fazendo. É impossível
como tentam fazer, né, a mídia mainstream tenta fazer, de separar o Bolsonaro do Paulo Guedes. É um conjunto. Inclusive, somente governos muito autoritários conseguem colocar uma política econômica tão neoliberal como é o do Paulo Guedes, que, né, a gente vê que tem uma herança ali de um governo que ele já esteve antes, né, ali que é o Pinochet, né, que é a ditadura Pinochet chilena. Então, agora, o que a gente podia ter feito? Tantas coisas que, inclusive, não foram só governos de esquerda que fizeram, como um programa de transferência de renda. Aquela dicotomia falsa, né? Tem que salvar vidas ou salvar a economia. Como que a gente tem uma economia sem pessoas? Quem vai comprar as mercadorias, os produtos? Qual é o empresário que acorda todos os dias de manhã e fala: nossa, que vontade incrível de produzir roupas? Não, as pessoas produzem porque elas querem que tenham demanda. Então, assim, você precisa das pessoas vivas e saudáveis comprando. E então, inclusive, a gente vê, né, no PIB do ano passado, o momento que a gente teve uma melhora do consumo das famílias dentro do PIB e que conseguiu dar um respiro maior para a economia foi quando a gente fez um programa de transferência de renda de R$ 600, né, o auxílio emergencial de 600. Quando ele reduz, a gente começa de novo a ter perspectivas de piora da economia, por obviedade. Sim. Aliás, sobre isso, como você avalia, Camila, o auxílio emergencial de agora, né? Se R$ 600, tudo bem, foi o que foi possível, mas a gente sabe, por exemplo, o pagamento de uma cesta básica em Santa Catarina, por exemplo, já não dá para comprar com R$ 600, por exemplo, só para exemplificar. Esse auxílio emergencial de 150 a 375, qual que é a avaliação? É impossível que uma família consiga viver com esse valor, né? Eu moro no Distrito Federal, o gás de cozinha é R$ 105. Como que você tem um auxílio emergencial de 150, né? A gente está tendo uma inflação de alimentos, que é inclusive por causa de custos, o que é muito louco também, né? Porque o Paulo Guedes ele fica falando que teve uma expansão fiscal e aí as pessoas aumentou a demanda e agora a gente está tendo inflação. Como que a gente pode ter um desemprego tão alto, as pessoas com fome e ter uma demanda? Então, isso mostra que a nossa inflação do preço de alimentos, né, que é o que mais ataca o pobre, a população como um todo, ela é de custos, ela é de uma desvalorização cambial que é feita através de uma política econômica que é voltada para o mercado exportador. Então, você prioriza, né, a bancada agro, esses grandes produtores, e isso vai cair no auxílio emergencial. A gente não tem nenhuma condição de ter, a maior parte da população vai receber R$ 150, um pouco vai receber 250 e uma mãe de família, né, uma mãe solo, vai ter 375, que é absurdo, né? O custo de criação, o custo de sustentar uma família é muito superior a isso. Agora, Camila, em um momento tão delicado, tão crítico, né, quando a gente começa a presenciar a fome batendo na porta das pessoas diariamente, a gente vê o Congresso Nacional com uma discussão totalmente, parece que em outro mundo, em outra realidade de tudo isso, né? Então, o Congresso discutindo a questão da vacina privada, o Supremo Tribunal, essa questão de templos, reabre templos ou não abre templos. Não temos os entes da federação, parece que preocupado com a situação específica da fome que atinge esse mundaréu de pessoas em todo o Brasil, né, Camila? Sim, é exatamente isso. A gente, inclusive, enquanto oposição, vem colocando, entra, né? A gente usa as formas que a gente pode dentro de um congresso, né? Então, kit obstrução, colocar para mostrar que é um absurdo a gente estar debatendo vacina privada. Como que a gente pode estar falando sobre isso quando as pessoas estão morrendo de fome? A gente não tem, inclusive, aquela passar a boiada é de fato o que eles estão fazendo, porque assim, além de não apresentar propostas, além de não apresentar respostas, eles estão acabando com todos os programas. A gente tinha um programa bom desde 2009 que fazia toda a economia circular, né? Fazia o pequeno agricultor, da agricultura familiar, ele fornecia alimentos para a merenda, para as crianças da educação pública, e elas tinham antes
uma alimentação boa, né? Isso atrelado também com políticas do governo estadual e também de prefeitos, a gente conseguia garantir uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, livre de venenos para essas crianças. E simplesmente o Bolsonaro alegou que as escolas estão fechadas, então você não precisa desse programa. Sendo que você podia, como qualquer outro país fez, pegou esses alimentos e levou para casa dessas crianças, porque elas ainda vão precisar se alimentar, né? A maior parte dessas crianças, a única refeição que elas faziam era na escola pública. Então, assim, ele, além de não apresentar propostas, o que a gente está vendo hoje com esse governo é genocídio mesmo, porque o que eles estão fazendo é uma radicalização da precarização, é uma radicalização da crise econômica e social, e é muito triste porque a gente vai demorar muito tempo para reconstruir o país. Camila, sobre essa questão da fome, né, ainda, e de iniciativas, é claro que nesse momento o que acaba acontecendo é que a solidariedade fala mais alto diante de uma inação, de certa forma, de autoridades, do governo. Mas quero aproveitar a sua presença e esse tema, porque existem iniciativas, assim como reiteradas vezes o próprio Bolsonaro desmerecendo a crise, desmerecendo o desemprego, desmerecendo programas, por exemplo, de transferência de renda. Há pessoas, por exemplo, que perseguem ações solidárias. Um exemplo recente que a gente teve a oportunidade, inclusive, de falar aqui sobre o tema, mas eu quero reforçar, foi um prefeito de Curitiba, exatamente, o Rafael Greca, que estabeleceu multa para quem doasse alimentos. Como que você avalia esse tipo de situação, considerando que não é algo inédito, tá? Outras vezes já ouvimos, inclusive é muito comum pessoas, donos de restaurantes, falar assim, eu não posso doar porque vem aqui alguém e me multa. Como que você avalia? Sim. Olha, não tem nem como falar alguma coisa a respeito disso, né? Enfim, eu sou também militante do MTST, então, assim, a fome é uma realidade na nossa vida. Então, as nossas companheiras e os nossos companheiros. Inclusive, a gente está com uma iniciativa das cozinhas solidárias exatamente por causa disso, né? Porque nas nossas reuniões, nas nossas atividades, a fome, ela ditou a urgência, né? A gente precisou se mobilizar em relação a isso, porque é isso, as pessoas, os nossos governantes, quem deveria estar fazendo alguma coisa, não está fazendo. Historicamente, são os movimentos sociais no Brasil que se organizam para o tema da fome, né? Então, a gente, inclusive, numa avaliação no começo do ano, percebeu isso, né? Que até um pouco menos por uma grande análise de conjuntura, mas por uma realidade que estava colocada dentro do nosso grupo, dentro do nosso movimento. E aí a gente colocou essa iniciativa das cozinhas solidárias, que são 16 cozinhas solidárias nessa primeira etapa, em 11 estados do Brasil, que já estão funcionando e que tem o slogan que eu adoro, que é para acabar com o mercado financeiro, que é almoço grátis. Mesmo. Camila, você falou dessa campanha especificamente das cozinhas solidárias, mas também a gente viu surgir também várias campanhas nesse momento, como você falou, não por parte do governo, mas sim da sociedade civil, de movimentos organizados. Temos MTST, MST, sindicatos metalúrgicos, trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores químicos, bancários, enfim, um leque aí de organizações da sociedade civil, dos trabalhadores, se mobilizando para arrecadar alimentos e fazer essa distribuição. Como você avalia esse leque de campanhas aí desses representantes da sociedade civil? É isso. Inclusive, é bom reforçar da Coalizão Negra também, né, que fez uma super campanha de arrecadação. Exato. Porque é isso que está colocado. Os movimentos sociais no Brasil, quando a gente colocou essa ideia do MTST, né, de fazer as cozinhas solidárias, a gente foi estudar o que foi o movimento social também para combate à fome no Brasil. E era isso, a gente vê que desde a época da ditadura,
eles são os movimentos sociais que se organizaram para estar à frente do combate à fome, não foi o governo desde lá atrás. Inclusive, essa estrutura que a gente está apresentando hoje e que também vários outros movimentos, várias outras organizações estão fazendo, a gente vê companheiros da Argentina, né, que foi feito os comedores, que era a forma que os argentinos encontraram para sair daquela crise de 2000, 2001, que foi tenebrosa para a economia e que levou também ao mapa da fome, a um atraso social. Então, é isso, né? Infelizmente, no Brasil, ou nos países periféricos, né, trazendo também o caso da Argentina, a sociedade, são os movimentos sociais, são as organizações de trabalhadores que se organizam para olhar para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Para a população que está passando fome, que não tem renda, que não tem perspectiva de comida no dia. Então, infelizmente, é um museu de grandes novidades nesse caso. Camila, eu tenho uma pergunta, uma provocação, na verdade, para fazer, mas antes eu só queria aproveitar para perguntar quais os estados que têm a Cozinha Solidária, porque você mencionou 11, queria que você falasse quais são eles. Sim, a gente já abriu a primeira em São Paulo, na Zona Norte, Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Maceió. Amanhã a gente vai abrir aqui no Distrito Federal, em Planaltina. No domingo a gente vai abrir em Roraima. Depois vai ter, aí não está o calendário exatamente, eu não sei de cabeça, mas aí vai ter região do ABC, mais 3 em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul, uma em Minas Gerais, uma em Pernambuco, uma no Ceará, uma em Sergipe e uma em Goiás. Então, e agora vai a minha pergunta, que tem a ver com o início da nossa conversa, porque a gente está há mais de um ano na pandemia, né? E logo no começo, quando houve, evidentemente, essas perdas de emprego, tal, muito começou a se falar sobre o empreendedorismo, né? Ah, empreenda você, tal. Quero aproveitar que você é especialista, você é economista, nos ajudar a entender o quão elitista isso se comprovou com o passar do tempo, porque quer dizer, o empreender, né, o empreendedorismo jovem não é para qualquer jovem, né? Exatamente, né? A gente costuma brincar que não falha uma vez, né? Quando a gente vê empresas de sucesso de uma pessoa de 25 anos, normalmente não foi o acesso ao crédito. Inclusive, o acesso ao crédito no Brasil, ele é super restrito, né? Você tem que praticamente fazer uma chapa do seu tórax, mostrando que você não vai morrer, que você não terá nenhuma doença. Então, assim, ela tem a ver com a sua renda, né? Então, isso, é uma romantização da precarização, inclusive, o acesso ao crédito, ele está totalmente vinculado à renda e à família, infelizmente. Ao sobrenome, né? Pois é. Camila, algo que me chamou a atenção também nesta segunda onda da pandemia, o ano passado, no início, nos 2 primeiros 3 meses decretada pandemia mundial, a gente via alguns veículos de comunicação falando, o empresário tal doou tanto para seringas, máscara, empresariado, a empresa tal, e dava o nome das empresas. E uma grande mídia de comunicação do país, mídia tradicional aí, na televisão, falava o tempo todo, né, desses empresários. Mas nesta segunda onda, especificamente neste ano, onde a fome bateu com força total em milhares de lares no Brasil, não se vê mais essa campanha do empresariado, né? O que nós vimos aí é a campanha de arrecadação de alimentos. Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, eu acho que os neoliberais, teve algum constrangimento, né, em relação a isso, né? Mesmo porque começou a ter um avanço em relação a... Eles estavam divulgando, por exemplo, pessoas que a gente sabe que estão na dívida ativa, que são sonegadores e que estão distribuindo seringas e, né, recebendo um cartão de bom cidadão. Então, assim, de um lado, você acaba com a arrecadação, não acabar, mas assim, você
diminui a arrecadação do país, da União, que poderia ser distribuído para educação, para saúde, para programas sociais, né? E aí, do outro lado, você tem um joinha da sociedade, você tem enfim, você tem uma forma de diminuir a sua culpa. E acho que nesse momento ficou um pouco mais difícil para os neoliberais, né, serem contra um programa de transferência de renda, serem contra um avanço numa reforma tributária, alguma coisa assim, que foi o que o mundo inteiro fez. E, enfim, os empresários também, aí caindo numa coisa um pouco mais de economia política, acredito que com a nova mudança no xadrez que a gente teve, inclusive começou um novo discurso de não era bem para sair, não precisa tirar o teto, não precisa acabar com o ajuste fiscal, dá para fazer por aqui, dá para fazer por ali, porque, enfim, isso impacta também na eleição do ano que vem, né? Aliás, falando nisso, na eleição do ano que vem, você mencionou em algum momento a ligação de Paulo Guedes com Bolsonaro, mas que recentemente, não vou dizer trocaram farpas, mas se estranharam, como a gente costuma dizer no interior. Como que você avalia essa relação? Porque, claro, a crise se estabeleceu, os resultados não são satisfatórios politicamente, e aí Bolsonaro começa até mesmo a ventilar possíveis nomes e fritar. Ele não descarta essa possibilidade de descartar e de fritar Paulo Guedes. Você acha que Paulo Guedes dura ainda no ministério? Olha, eu tenho algumas questões em relação a isso. Acho que tem esse bate-a-sopra, né, que eles fazem sempre, mas ao mesmo tempo a agenda neoliberal, ela é sustentada, ultraliberal, né, ela é sustentada pelo Paulo Guedes. Então, vai depender muito também do humor do mercado financeiro, que ele oscila bastante de humor, né? Então, eu acho que tem um pouco mais a ver com essa questão do ajuste fiscal, se vai ter uma continuidade do ajuste fiscal, se tem algum campo de alguma outra possibilidade de implementação de uma agenda, talvez não, é aquela coisa, né? Também, talvez não genocida, mas que continue o ajuste fiscal, talvez a gente veja uma migração, né, por parte dos empresários. Mas eu acho difícil abandonar a agenda de ajuste fiscal que o Paulo Guedes é o símbolo, né? Entendi. Bom, quero agradecer muito a participação da economista Camila de Caso, mestranda na Unicamp, assessora econômica da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados e também militante do MTST. Camila, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e espero estar nas próximas também. Valeu. Obrigado.